Agora você acompanha o Mapa do Sucesso, a maneira descontraída e eficiente de melhorar o seu negócio. Mapa do Sucesso. A apresentação: Darlan Alves e Henrique Marques. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mapa do Sucesso. Eu sou Darlan Alves, estou aqui com meu amigo Henrique Marques. Fala, galera. Henrique, tudo bem contigo? Mais um programa aí, tudo ótimo. Vamos lá com aquele tradicional agradecer aí os nossos apoiadores, nossos amigos e parceiros. Pessoal da Rádio Mantiqueira, time super solícito aí, sempre transmitindo o nosso podcast. Agradecer também aqui a estrutura do Senai, estamos aqui super em casa com o Senai já, né? Já estou me sentindo super confortável aqui, não sei você, velho. Não, já tô em casa aqui também. Né? E uma estrutura muito bacana, quem não conhece aí, venha conhecer. Agradecer também a da Conex, né? A consultoria e a Evidência. Então, muito obrigado, galera, que está apoiando o nosso podcast, apoiando o nosso trabalho. Sim, hoje em especial nós estamos com o Adriano Seni. Me sinto muito confortável porque é o meu antigo professor. Quem vê pensa que você é super velho, né? Mas é um jovem ainda de 33 anos. O Adriano, ele é CEO da Next Tecnologia. Acima de tudo, jogava bola comigo ali no passado, né? Então, Era bom de bola? É? O Adriano era nervosinho. Hoje eu não sei como que ele tá, mas ele era mais nervoso na época, né? Eu sou matador, faço gol. Matador. Adriano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mapa do Sucesso. Obrigado, Henrique. Obrigado, Darlan. É um prazer estar aqui com vocês. Espero aí poder contribuir e poder atender a todas as expectativas que vocês criaram aí. Com certeza. Com certeza. O Adriano, mais uma vez, né, cedeu esse momento com a gente de forma muito alegre e espontânea. Somos muito gratos à sua presença aqui no nosso podcast. E a gente queria começar do começo, né? Já que nós temos essa liberdade, nós queremos entender, Adriano, qual que é o mapa, né? Qual que é o segredo do seu sucesso? Qual foi o despertar? Qual foi o momento que você entendeu que daria para entregar um produto de relevância para o mercado? Darlan, sucesso ele é relativo. Esse é o primeiro ponto. Eu ainda não considero que eu alcancei o sucesso. Por ser relativo, nós podemos entender que o que te faz feliz, o que te deixa confortável com os seus resultados, nós podemos considerar sucesso. Então, falando, talvez, ou melhor, correlacionando com o que eu fiz na Next Tecnologia, que muitas das vezes é o que as pessoas entendem como uma trajetória de sucesso, o que eu entendo é que nós precisamos acreditar. Acho que esse é o primeiro ponto. Tem aí uma série de questões que precisam ser ponderadas, né, na carreira de um empreendedor, mas acreditar é a palavra-chave, talvez. Sim, na questão da sua empresa em si, né? A gente fala de Next Tecnologia. Qual que é o principal produto da sua empresa hoje? Bem, contando brevemente, para vocês uma história, né? Eu sempre fui da área de tecnologia, minha formação até bastante acadêmica, até certa idade, ela me levou a pensar em problemas que a sociedade ou que outras empresas possuíam dentro da área de tecnologia. Ao longo do processo, eu criei uma empresa onde eu não investi nenhum centavo. Não teve um capital de investimento. Como somos uma empresa de serviço, eu entendi que o meu maior ativo lá atrás, o que eu mais tinha na mão era tempo. E o que eu fiz foi vender o meu tempo. Então a Next ela começa atendendo empresas, né, no público B2B, e eu vendendo o meu tempo. E aí podemos colocar diversas questões dentro da área de tecnologia. Então, lá atrás nós pensávamos em reparar, em consertar e etc. E tem uma pessoa que eu gosto muito, e até bem próxima a minha, que diz assim, o serviço ensina. Quando você está em ação, as coisas tendem a acontecer mais fácil, tendem a você ter mais clareza no processo. E o que eu posso dizer é que, com o passar do tempo, o próprio serviço, a própria empresa foi ensinando o caminho. Ela foi dando clareza ao longo do processo, ao longo da jornada. E nós saímos de uma empresa super tradicional, podemos dizer nem uma empresa de tecnologia, sim uma empresa de informática, eu acho que fica num contexto mais correto.
uma empresa de informática que foi se reinventando. Eu sempre tive a busca incessante pela próxima curva do meu mercado. E nessa busca de enxergar a próxima curva, as coisas foram acontecendo e desde sempre nós entendemos que o nosso produto ele deveria ser um produto criado com o cliente e não para o cliente. Que existe uma grande diferença e que muitas empresas pecam até hoje. Personalização, né? Customização, né? Customizar aquilo. É atender a necessidade do cliente ao ponto de gerar resultado expressivo para ele. Sim. Quando você consegue gerar resultado expressivo para o seu cliente, você deixa de ser um fornecedor, você passa a ser um parceiro de negócios dele. E como eu disse, o serviço ensina. Ao longo da trajetória, fui verificando que o mercado ele tinha muitos gaps. O Brasil é um país que tem muitas oportunidades. Onde tem problema, tem oportunidade, né? Eu sou fã do Brasil. E muitas pessoas falam, eu tenho vontade de ir para outro país, etc. Eu não, eu tenho vontade de estar no Brasil. Hoje, onde eu quero estar é no Brasil. Talvez daqui a alguns anos, se eu estiver em uma outra camada, estiver em uma outra visão, eu talvez tenha necessidade de estar fora do Brasil. Hoje eu quero ficar aqui. É um país de oportunidades, é um mundo de oportunidades que nós temos aqui em mãos. Cara, falando assim, usando até aí o mapa, né? Eu sinto assim na sua fala muito que você está num caminho aí de crescimento, né? A empresa está no ramp-up aí. E eu sinto quando você fala assim, pô, ainda não estou no sucesso. É porque eu imagino que você está galgando mais e você tem essa visão. Cara, qual que é a visão? O que você enxerga? Assim? Qual que é o objetivo? O que te faz brilhar os olhos hoje? Pô, você tem uma meta, imagino que sim, né, definida. Cara, eu quero chegar ali, aquilo ali é meu sucesso. Com certeza. No começo, eu acho que o empresário ele tem que destinar tempo em fazer mesmo, pôr a mão na massa, estudar e fazer. Com o tempo, você já tem ali faturamento, você já tem ali uma base, você já tem pessoas treinadas para o seu business, etc. Você passa a ter que rampar, você passa a ter que escalar. E a Next, ela veio na trajetória assim, uma empresa de informática tradicional, um ponto de inflexão, onde nós enxergamos que a informática não era o futuro. O futuro era a tecnologia da informação, que é totalmente diferente, tem pessoas confundindo tecnologia da informação, TI, com informática até hoje. Generalizando tudo, né? Generalizando tudo, né? Exato. E a tecnologia da informação é muito mais ampla, ela é muito mais estratégica. Ela não pensa mais no formatar computador, consertar computador, fazer uma rede, não. Tecnologia da informação é hoje 2021, é um dos principais times de uma empresa. É o CTO, o time de TI, o time de tecnologia, é muito importante, né? Então, a segunda ponto de inflexão da Next foi ali, se transformar numa empresa de tecnologia da informação. Ainda dentro da trajetória do dia a dia, nós observamos que aquilo também não seria o bastante. Nós estamos numa era incrível. Se nós pararmos para analisar, o mundo mudou e as pessoas não enxergaram. Ou melhor, muitas pessoas não enxergaram. O que vem acontecendo hoje no mundo, só exemplos bem rápidos. Se você analisar as grandes empresas, as bigs, vamos colocar assim, o que nós tínhamos de verdade, que eu cheguei a ver na faculdade, de que a grande empresa era aquela que tinha muitas máquinas, muitos carros, muitos colaboradores, isso foi por terra. Se a gente for analisar, a empresa que mais transporta passageiro no mundo hoje não tem nenhum automóvel, sabe? O Uber hoje é a maior empresa de transporte de pessoas no mundo e não tem um automóvel. Se você pensar que a empresa que mais vende comida hoje no país não tem um restaurante, no caso o iFood. Então, assim, dentre outros exemplos que nós poderíamos estar falando aqui, a tecnologia ela está presente em todos os grandes negócios, em todas as grandes oportunidades que existem no mundo hoje. E aí veio o terceiro ponto de inflexão da Next, que é se transformar numa empresa de tecnologia. Nós passamos a ser aquela empresa que antes era tecnologia da informação, focado na vertical infraestrutura, para uma empresa onde nós fomos para um conceito americanizado, trouxe isso dos Estados Unidos e trouxe para dentro da Next o conceito de ser uma empresa full, tecnologia full. Ou seja, eu sou uma consultoria, se você tem um problema tecnológico hoje, independente da área, se é
clareza, processo, automatização, implantação e etc., eu tenho hoje profissionais que possam te ajudar no projeto, pode te ajudar na implantação, pode te ajudar na escala e assim por diante. Como que a Next surgiu, Adriano? Porque, igual eu falei, eu te conheço já faz muito tempo. A sensação que você era meu professor, daí passou uns 2, 3 anos, eu estava vendo você na vanguarda. Eu não sei em qual intervalo de tempo tudo isso aconteceu, né? A sensação que eu tenho olhando de fora é que foi tudo muito rápido. Quando que foi o boom, né? Quando que foi a explosão do seu negócio? Eu tenho a Next há 11 anos. 11 anos. Eu era funcionário público, período Sim. que eu lecionei e tive o prazer de trabalhar IPEC, com o Darlan. né? Uhum. Trabalhamos juntos, inclusive, numa furada aqui em Cruzeiro, mas deixa para um outro podcast. Faz parte. Faz parte. Então eu era funcionário público e já tinha a Next. A Next já era um projeto que eu tocava como um plano B. E eu fiz uma transição de carreira de forma estruturada. Tive a oportunidade, né, de poder estruturar isso e fazer isso de forma organizada. Nascemos em 2009. Fiquei lecionando como funcionário público, etc., até aproximadamente 2014, 2015. Mas com a Next como um plano B, e cada vez mais o número de horas que eu destinava ao meu projeto ia aumentando, até o ponto que eu cheguei a ficar 100% focado hoje só na Next. Realmente, vamos lá, 2014 para 2021, cerca ali de 7 anos, né, onde teve esse alto crescimento e em pouco tempo, né, teoricamente. Né? Esses dias me perguntaram, Adriano, onde que você se enxerga daqui a 5 anos, né? Falei, cara, 5 anos é muito tempo. De fato, né? No mundo que nós vivemos hoje é muito tempo. Até ainda respondendo à pergunta do Henrique, onde eu quero chegar? Assim, não que seja um segredo, né? Mas tem coisas que a gente acaba não abrindo. Mas a Next hoje, ela é uma empresa de tecnologia da informação bem posicionada, até mais no cenário nacional do que no cenário local. Nossos clientes, 90% deles não estão aqui na nossa região, são clientes nacionais. Desde 2020, nós estamos com clientes internacionais também, de alguns países, o que, por questões de moeda, é extremamente interessante. E desde 2016, né, quando nós já estávamos com o negócio mais estruturado, processos mais definidos, eu vi um gap no profissional de tecnologia. E aproveitei essa oportunidade também. Uma vez que eu tinha um negócio lucrativo que demandava conhecimento na área de tecnologia para que ele pudesse crescer, eu precisava de pessoas boas junto comigo na empresa para escalar ainda mais os resultados. E em 2016 nós decidimos tornar a marca Next Tecnologia numa franqueadora. E aí contratamos uma consultoria especializada. Na verdade, contratei uma consultoria especializada, eles formataram tudo que tinha de gap ainda nos processos, etc. Escalamos o que ainda não era tão escalável assim, processos que ainda eram muito manuais, etc. Nós escalamos todos, utilizamos muita tecnologia dentro da empresa. E fiz um MVP em 2016, onde nós rodamos 3 unidades, uma unidade abrindo o Nordeste, ali em Salvador, Bahia, e outras 2 unidades aqui no estado de São Paulo mesmo. E depois de 2017, nós iniciamos nossa expansão em território nacional. Fizemos um modelo de negócio enxuto, onde a pessoa entrava e tinha um break-even rápido, um payback rápido, e rodamos 2017 todo nesse modelo de negócio, aprendemos muito, o serviço ensina de novo. E aí, 2018, nós ampliamos nossa expansão. 2019, nós mudamos o nosso modelo de negócios em si. Deixamos de ser uma micro franquia, que são franquias com investimento mais baixo, e passamos a ser uma franquia mesmo, com investimento um pouco maior, né? Uma empresa mais sólida, mais consolidada, vamos colocar assim. E no final de 2019, nós estávamos com 30 unidades. Desculpa, tenho que fazer um parênteses. Em 2016, para poder fazer essa alavancagem na franquia, eu montei uma rodada de investimentos, onde tivemos um investidor na empresa, o que nos ajudou bastante na expansão nacional. E em 2019, nós estávamos com 30 unidades, e aí uma aceleradora, hoje a maior aceleradora de franquias do país, chamada 300 Franchising, nos convidou para participar da holding, onde a holding faz a expansão nossa, faz a comercialização dessas unidades, e nós entregamos
Nós continuamos sendo a franqueadora, mas nosso time de expansão fica em Joinville hoje. E que nos possibilitou agora, em dezembro de 2021, estamos com 82 unidades implantadas em algumas outras 82? em implantação. Caraca, 82 legal. cidades ou algo nesse sentido? Nós temos, hoje são 17 estados contemplados. 7 estados. Exato. Quantos funcionários trabalhando para vocês hoje? Olha, diretos na franqueadora como um todo, são 310 aproximadamente. 310 pessoas. 310 Uma ideia que pessoas. surgiu aqui em Cruzeiro. Graças a Deus. Cara, o que mudou assim de você, do Adriano, de lá 2011 para cá? O que você sente assim? Henrique, olha, eu comecei por uma necessidade. O meu ponto de inflexão em tornar a Next um plano A foi uma necessidade, uma vontade, vamos dizer assim. Vou comentar aqui que por muito tempo até não falava, depois nas minhas palestras comecei a abrir isso e hoje falo com tranquilidade. Lá atrás, quando eu estava com 22 anos, minha namorada na época engravidou. E eu fiquei sabendo que ia ter um filho. Então, cara, 22 anos, enfim, mexe um pouco com a cabeça, né? Mesmo, Mas ali você era funcionário naquele momento. Era funcionário público. Funcionário, a Next era no plano B. Exato. Sim. E, assim, quando eu fiquei sabendo, né, poxa, eu vou ter um filho, etc., foi meio que assim, eu preciso ter a certeza, ter clareza na minha vida. E, cara, o que é muito, muito interessante, quando eu vinha na minha cabeça que eu ia ter um filho, eu lembrava muito da minha infância, sabe? E eu sou nascido no Itagaçaba, venho de uma família, enfim, nunca tive nenhum problema financeiro, mas nunca tivemos em excesso, nunca tivemos mais do que o necessário. Mas eu lembro de um fato, do primeiro dia que eu fui para a escola. E no primeiro dia que eu fui na escola, eu fui com um lápis usado, um caderno usado e um saco de arroz raros. Era a minha mochila. E quando... Estudou em escola pública? Sempre. Sempre. Qual escola você estudou aqui em Cruzeiro? Humberto Turner. Humberto Humberto. Turner. Do Lá no- Itagaçaba, né? Lá no Itagaçaba. E, quando eu pensava, vou ter um filho, o que eu pensava era, meu filho não vai passar por isso, meu filho não vai ter essa situação. E eu entendia que a minha maior força era o meu negócio, eu entendia que a Next era aquilo que me transformava, era aquilo que me fazia acordar cedo motivado, e aí também isso que daria ao meu filho a possibilidade de ter uma vida mais estruturada. Aí foi o grande ponto de inflexão. Eu fui fazer a Next por isso. E graças a Deus as coisas deram certo. Hoje meu filho estuda na melhor escola que ele pode ter em Cruzeiro. Eu prezo a educação dele por uma educação muito regrada, mas ele tem um excesso somente, que é a mochila dele. Todo final de ano ele pode comprar a mochila que ele quiser, entende? Sim. Então, o ponto de inflexão e de começo realmente foi aí. Eu entendo que todo produto, Adriano, seja por meio da sua empresa, por meio do seu talento, ele entrega uma resposta para o mercado, né? Ele responde a uma demanda de mercado. De forma bem clara e direta, qual que é a resposta que o seu produto entrega para o mercado? A tecnologia está presente em todos os negócios. A pessoa querendo ou não. O que a pandemia fez desde o início dela foi só uma aceleração. O que nós vimos foi restaurantes pequenos igualando aos grandes restaurantes, única e exclusivamente porque não tinha mais o local para frequentar. Era a qualidade do produto especificamente que colocava eles em disputa. Então, quando você analisa que a tecnologia propicia que o seu negócio ele seja comparado a grandes players somente, entre aspas, com investimento em tecnologia, isso é uma oportunidade muito grande para a Next. Se antes nós éramos uma empresa que ficava muito focada na indústria, nós fazíamos terceirização de times de tecnologia da informação, sustentação de times de tecnologia da informação, hoje nós atuamos em multinichos. Nós somos multinichos, atuamos em diversos locais. Qualquer local hoje que precisa de tecnologia, seja para desenvolver um app, Android, iOS, um sistema, uma integração, ou um servidor, um data center,
nuvem, armazenamento em nuvem, ou até mesmo a parte de cloud, tudo isso nós fazemos hoje. Então, o que eu entrego para o meu cliente de forma direta são grandes mentes da área de tecnologia que pensam o negócio junto com ele e que implantam as soluções para ele. Você falou algo interessante, né? Nós somos dessa área de humanas, né? da área de administração, e parece que o pessoal de TI eles têm um perfil mais reservado, né? Um perfil introvertido. Né? Você conseguiu casar, né, o business com o perfil introvertido do profissional da área de TI. Né? Eu digo que pessoas é o maior desafio. Pode ter certeza. Até hoje, pessoas é o maior desafio. Por quê? Tem a questão do perfil. O perfil da pessoa de TI, geralmente quem é da área de TI, são pessoas mais reservadas, às vezes até menos empáticas, às vezes. Tá? Mas tudo é treinamento. Sabe, eu vou fazer uma correlação aqui que muitos acham que vão se identificar. As pessoas falam assim, para você ser um bom vendedor, você tem que ter lábia, você tem que ter dom, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mentira. Técnica, né? Tudo é técnica. Hoje é processo e técnica. Hoje, vendedor bom de lábia não vende. Não vende. Entende? Então, o cara de TI, que o pessoal chamou de nerd, né? Chegou nerd, né? Até hoje, né? Até hoje é chamado de nerds. Geek. Geek, fica mais bonito. Essas pessoas são treináveis. Qualquer pessoa é treinável, sabe? Uma vez que você coloca um propósito, uma vez que você implanta uma cultura, uma vez que você dá oportunidade e essa pessoa atinge resultados, essa pessoa ela consegue sim ir além do que ela antes entregava ou ser uma pessoa com uma característica diferente. Tem perfil também, né, cara? Eu sinto muito isso, assim, depende do que... Você falou do prazer do seu propósito. E tem coisas que quando a gente está fazendo o que a gente gosta, o que a gente quer, é muito diferente. Porque aí você faz com tesão mesmo, você vai para cima. Aquilo não é... Às vezes o pessoal fala de trabalho, né? Pô, o trabalho vem de uma ideia de coisa difícil, de tortura, né? E quando o cara está na pegada ali mesmo, que é o que encaixou com o perfil dele, e isso é o que eu acredito muito e tento trazer até para a loja, né? Achar a pessoa certa para o lugar certo. Quando você acha a pessoa certa para o lugar certo, não tem como dar errado, porque o cara vai fazer aquilo que ele curte, que ele gosta de fazer mesmo. Não vai ser penoso para ele ficar horas estudando aquilo lá, porque aquilo é a diversão dele mesmo. Obviamente, o trabalho, às vezes, demanda a gente ter compromisso. Então, não é só fazer o que a gente gosta, né? É também fazer aquele outro lado, que é difícil também, né? Porque eu tenho certeza que você está falando aí o lado bonito, muitas vezes. E eu sei que, enquanto empreendedor... Você tem filho, então você tem que deixar o Enzo, né? Você falou? Tem que deixar o Enzo de lado, às vezes, lá. E eu acredito que, tecnologia dá pau. Então você tem que ir lá cuidar e, vou pegar junto, vou fazer. Só que isso, ainda mais assim, eu falo por perspectiva própria, né? Quando dá certo, o prazer é muito maior. Você fala assim, caraca, me esforcei, o negócio virou. E aquele prazer, nossa, eu consigo empregar pessoas, eu consigo fazer um negócio, pessoas, desenvolver o pessoal. Eu pelo menos vejo que o empreendedor não vive só do financeiro, até porque é o que você falou, chega uma hora que atingiu uma grana que você estava na parte pública, o financeiro está ok. Estava resolvida, né? Você tem que desenvolver a pessoa, ter seu propósito ali também. Então, acho que isso é o que, pelo menos a meu ver, é o que motiva para você, às vezes, deixar seu filho de lado e fazer uma outra coisa, né, cara? Olha, tem uma pessoa chamada Maurício Benvenuti. Alguns conhecem, quem não conhece, procura, o cara entrega muito conteúdo de qualidade. E o Benvenuti, ele fala uma coisa sobre pessoas que hoje é praticamente o meu propósito. O empresário, a função dele é montar um time. E esse time que constrói a empresa. Aliás, ele constrói um time e o time constrói a empresa. Quando uma pessoa chega para trabalhar na Next, quando ele passa pelo nosso processo de recrutamento e seleção, eu sempre falo a seguinte frase para eles. Olha, você está chegando hoje e pode ser que um dia você tenha que nos deixar. A minha missão é que você saia melhor do que você entrou. Essa é a minha missão. A tecnologia dá problema, às vezes você tem que pôr a mão na massa. Hoje não mais. Por muito tempo a Next foi eu. Eu fazia. Depois fui treinando pessoas, fui montando time, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo time, e as coisas foram melhorando, vamos colocar assim. Hoje eu não tenho mais nada operacional, nada do operacional está na minha mão, e fico muito feliz por isso, porque é um primeiro desafio do empresário, do pequeno empresário, né? Ele conseguir fazer com que a empresa dele não dependa dele.
E a maioria das empresas hoje depende do empresário. E empresa que depende de empresário não cresce. Porque como que eu vou ter uma franqueadora, por exemplo, se a empresa dependesse de mim? Eu não ia conseguir ter pessoas fazendo o que deveria ser. Você não ia conseguir pensar o business, expandir o business, né? Sem dúvida. É a questão da atualização também, porque a vida ela se atualiza, né? Mas quando a gente fala de TI, informática, parece que a atualização é muito, muito mais rápida, né? Como que vocês lidam com isso, com essa atualização constante do mercado? É a minha obrigação. Essa é a minha obrigação hoje. É o CEO, né? Exato. Hoje eu estou numa posição que é uma posição extremamente estratégica para a empresa e é a minha obrigação. Então eu tenho que enxergar a próxima curva antes de todo mundo. Que eu não sei se você concorda com a ideia, né? Até comenta aí para gente. A função do CEO é acordar, e eu vi isso em entrevistas, é acordar todo dia e descobrir como destruir a sua própria empresa para você se prevenir contra aquilo, né? Eu digo que a gente tem que aprender a desaprender, sabe? Porque um dos erros do meio do processo do empresário é achar que ele sabe tudo. Chega um momento que você começa a ter o tal do sucesso, né? E você acha que você já sabe tudo, que você não precisa mais. E aí bate no teto. E o meu maior problema, se alguém me perguntar, Adriano, qual foi o seu maior problema ao longo da sua trajetória? Foram as vezes que eu bati no teto. Teto do quê? Do conhecimento. Quando você não sabe algo, aquilo vira seu limite. Então, a minha obrigação enquanto CEO da Next hoje é ter o teto sempre maior. O meu conhecimento tem que ser o maior conhecimento da empresa. Essa é a minha busca. É isso que eu tenho que fazer. Exemplo, hoje nós estamos inaugurando uma unidade própria. Hoje não, né? Em 2022 nós estamos em processo de implantação de uma unidade própria no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Um local fantástico, inclusive considerado no Brasil uma das regiões tecnológica do Brasil. Uma das regiões com maior inovação que existe no Brasil hoje é ali dentro do parque. Então a gente está do lado de Boeing, a gente está ali do lado de Stefanini, a gente está do lado da Embraer, entre outras grandes empresas de tecnologia do país. E nós passamos por um processo seletivo onde nós estamos montando uma unidade própria focada em P&D. Ou seja, nós estamos fazendo pesquisa e desenvolvimento para produto próprio da Next. Entende? Então, isso é minha obrigação. É metaverso que está na moda, é blockchain, é inteligência artificial. Ok, tudo isso realmente daqui 2, 3, ou talvez... É difícil fazer uma previsão, né? O Bill Gates disse que em 3 anos todas as reuniões serão feitas através de metaverso e assim por diante. Enfim, eu não vou fazer nenhuma previsão aqui, que o risco de errar é enorme na área de tecnologia. Mas a minha obrigação é buscar a próxima curva. Então nós estamos buscando, estamos investindo em pesquisa e desenvolvimento para que nós consigamos trazer para dentro de casa algo que nenhum dos nossos concorrentes tem hoje. Quando que foi aquele momento chave que você, olha, daqui não dá mais para ser professor e empresário? Qual foi o momento chave que você falou, olha, vou ter que largar a vida acadêmica agora e vou ser um Nexter, né? Vou viver exclusivamente da Next. Só falando do Nexter, o Nexter é um neologismo, né, que nós criamos carinhosamente para chamar todas as pessoas que estão envolvidas no nosso processo dentro da nossa empresa. Qual foi o momento, né? Assim, eu acho que o ser humano que quer fazer algo diferente, ele sempre se coloca numa situação de fora da zona de conforto. Sim. Dentro da zona de conforto nunca vai ter crescimento. Então lá atrás, quando eu estava lecionando e tendo a Next como plano B, foi um momento que eu não aguentava mais. Era que eu estava trabalhando 40 horas num lugar, mais 20 no outro, eram 60 horas. Isso começou a aumentar a demanda. Eu falei, bem, não é possível mais, eu não aguento mais trabalhar esse volume. E aí são escolhas. E sobre escolhas tem uma coisa muito interessante de ser analisado, né? Toda vez que a gente toma uma decisão, parece que foi a decisão errada. Não sei se vocês já perceberam isso. Abate aquele medo, né? Aquele lance da fila, né? A fila do lado vai andar mais rápido. Mas sabe por que isso acontece? Eu tenho uma explicação para isso. Toda vez que você faz uma escolha, você só vive a escolha
que você fez, né? aquilo que você escolheu, que você vive. A outra possibilidade você não viveu. Então, a outra possibilidade você fica só no achismo, você só vê o lado bom. Você não consegue enxergar o lado negativo que teria da também outra aquela escolha. situação, sem dúvida, né? Então, lá atrás, escolhi a Next. E não me arrependo, pelo contrário. Hoje... Que bom, né? 302 pessoas agradecem por isso. Agradece Né? essa escolha aí, né? Agradece essa escolha, né? Mas existem os dois lados, né? Podia ser que como professor também, eu imagino que ser professor é uma carreira de formar pessoas também, né? Então, funciona para o bom e para o ruim, né? O lado bom e ruim. Eu continuo sendo um treinador. Um treinador de pessoas, Eu só mudei. Antes eu dava aula de acordo com um plano de curso. Pré-estabelecido, né? Hoje, quem monta o que deve ser ensinado e treinado sou eu. Mas eu continuo treinando pessoas. O empresário que não é treinador, o empresário que não é vendedor, não é empresário. Essa é a minha visão. Sim, né? Eu vejo, principalmente, igual você falou, a gente brincou 302 pessoas, mas como professor, com certeza passaram mais de 302 alunos, né, nas suas mãos. Acho que mais de 5 mil. Mais de 5 mil, então são 5 mil pessoas que diretamente ou indiretamente você acabou treinando. Deixa eu abrir né? um parênteses aqui, deu a nossa meia hora já. Da Rádio Mantiqueira, se quiser mais. Pessoal que está nos acompanhando na rádio aí, muito obrigado até então. A gente vai continuar no YouTube, pode procurar a gente lá no Mapa do Sucesso. Eu não sei, Adriano, se você quer deixar as suas redes sociais, já deixar para o pessoal que está acompanhando a gente na rádio aí? Quero sim, agradecer também à rádio pelo convite, pelo espaço. Minhas redes sociais, hoje eu estou ativo no Instagram, @seneadriano, SENE Adriano, e também no LinkedIn como Adriano Sene. Tem a Next lá, a Next está no... @Next Tecnologia, NEXT, Next Tecnologia. Boa. Sim, nexttecnologia.tech.br. Nosso site, next.tech.br, next.tech.br. Show de bola. Show. Vou aproveitar aqui, vou deixar uma pergunta que é aquela que a gente fez. Do final? Com relação ao sucesso. Para o Adriano responder ainda a tempo da rádio. Dá tempo, né? E já vamos da rádio tá com essa lambuja aí, né? E já vamos deixar para o pessoal seguir a gente para o YouTube. Então, a primeira pergunta aí que a gente tá deixando, né? O que é o sucesso para você? Acho que você começou a dar uma palhinha para a gente. E a segunda pergunta, que só o pessoal que for para o YouTube que vai escutar a resposta. Fala pra gente, cara, para Cruzeiro, se você tem algum plano aí, eu acho que Cruzeiro tem potencial de polo de tecnologia, a gente tem a FATEC, temos as universidades aqui, né? E, puta, eu vejo com muito bons olhos uma empresa de tecnologia na cidade, né? Não só uma empresa, como você mesmo muito bem citou, de informática, né? Então, depois fala pra gente aí quais são os planos também da Next. Eu já vejo muita gente que eu conheço do TI da época até da FATEC trabalhando com vocês e o que vem por futuro aí também. Dá um spoiler pra gente. As duas ou eu respondo só a primeira? Começa pro sucesso. Sucesso? Você é um cara de sucesso na sua visão? Olha, eu trabalho com metas. Metas de curto, médio e longo prazo. Tá? Meta não é sonho, esse é o primeiro ponto. Então eu trabalho com metas. Dica até que eu deixo também. Agenda, se você usa a sua agenda, eu sei que é um pouco tradicional demais, mas se você usa a sua agenda, o dia 1º de janeiro geralmente é uma página em branco. Então eu tenho o hábito de colocar as minhas metas no 1º de janeiro. Depois, ao longo do ano, eu vou revendo e aquilo faz sentido para mim e eu recomendo. Pois bem, sucesso. Sucesso, eu trabalho ele em cima das minhas metas e logo eu entendo que a fórmula mágica, esse mágica entre aspas, do sucesso... O mapa do sucesso. Que leva você, que te dá esse mapa do sucesso, né? Esse mapa do sucesso na minha visão é uma fórmula matemática, se é que eu posso dizer assim. Olha o lado TI aí. Ser mais fazer é igual a ter. Eu vou explicar. Ser você ser um indivíduo competente, você ser um indivíduo intelectualmente com uma boa formação, você ser alguém bem preparado, isso você vai compor os aspectos do seu ser. Quando você faz o ser e você pega tudo aquilo que você acumulou nessa etapa e coloca em ação, ou seja, você executa, você faz, que é o fazer, e você faz com intensidade, e você faz com dedicação, você faz com verdade, a soma de conhecimento com ação te gera o resultado, que é o ter. Então, para mim, a fórmula do sucesso, se é que nós podemos colocar
o mapa do sucesso como o ter como resultado é ser mais fazer, é igual a ter. Então respeita isso, é uma lei da vida. Não adianta você só querer ir na ação se te falta conhecimento. Não adianta ter muito conhecimento e não pôr em ação. Quando você une essas duas características, aí sim você alcança qualquer resultado que você tenha estabelecido. Cara, legal. Tá anotado essa aqui, muito boa. Muito obrigado por compartilhar. Galera, o pessoal da Rádio Mantiqueira, até o próximo programa, hein? E a gente continua por aqui no YouTube. Né? Adriano, fala pra gente, você falou da questão empresarial, eu falo que o Henrique tem a empresa dele, eu tenho a minha empresa. Eu conheço muitas pessoas que queriam ser empreendedoras, queriam ser empresárias, mas elas não conseguem tirar a empresa do papel. O brasileiro é muito criativo, de fato, o brasileiro é muito criativo, mas ele é pouco inovador, né? Ele não consegue pegar uma ideia criativa e torná-la em inovação, né? Fala pra gente, como que você fez para tirar a sua empresa do papel? Você já tinha uma ideia, você formalizou ela, como que foi esse processo de profissionalização da sua empresa? Darlan, eu falo isso com quase uma certeza. Tá? Isso é quase uma certeza. A pessoa que não consegue tirar o projeto do papel é porque ela não está pronta. Eu não estou sendo vaidoso na minha fala. Pelo contrário, eu estou sendo muito realista. O empresário, quando ele quer ter um negócio, ele tem clareza. Ele consegue fazer acontecer porque ele sabe o que ele tem que fazer. Então, o primeiro ponto é você analisar, se você tem o desejo de empreender e ainda não conseguiu tirar do papel, é analisar o seu teto. Por que ainda não saiu do papel? Todo negócio bom que tem demanda, ele tem que dar certo. Então, eu analisaria o teto. Será que não está faltando conhecimento? Quando falta conhecimento, a tragédia é certa. E aí você tem algumas formas para você resolver isso. A primeira, mais fácil, é estudando, lendo. Eu acho que a leitura, até deixo outra ponderação aqui para vocês. No ano que eu nunca tinha lido. No ano que eu decidi ler, eu li 24 livros. E coincide exatamente com o maior ponto de inflexão na minha empresa. Então, a leitura é uma forma fácil de adquirir conhecimento. A segunda é através de treinamentos. Se você puder, faça treinamentos. A faculdade é importante? Mas existem também treinamentos do ponto de vista mais práticos, que também são muito importantes para o empresário. E o terceiro modo, e o mais rápido, é o que mais gasta, que é você ter uma mentoria. Quando você tem um mentor, você usa o conhecimento da outra pessoa para você acelerar ou para você errar menos. Então, são as formas aí de você tirar seu projeto do papel. Eu vejo assim como você disse, né? Além disso, eu vejo como uma questão cultural também. A gente até brincou no último podcast, no passado, as pessoas viviam aquele período de falta de informação. Hoje nós vivemos o período do excesso de informações, né? E muitas pessoas com muitos desejos e poucos conseguem colocar no papel. Eu acredito que existe algo cultural também, onde o brasileiro não lê, né? O brasileiro não tem por hábito ler, assim como o americano lê, assim como o europeu lê. Em contrapartida, não sei se o Henrique enfrenta isso, mas essa parte empresarial, a minha sensação é que é muito burocrática aqui no Brasil, né? Eu não sei se na parte tecnológica envolve tanto processo burocrático quanto nessa parte de business que a gente trabalha aqui. Olha, as pessoas falam assim, a política no Brasil atrapalha muito. As pessoas falam, a carga tributária no Brasil atrapalha muito. A cultura do brasileiro atrapalha. Ok. São desculpas, né? Eu vou até a página 2 com isso, sabe? Sim. Eu vou até a página 2 com isso. Porque, assim, quando o propósito é pequeno, qualquer problema atrapalha. É um obstáculo, né? Entende? Cara, e digo mais, assim, o meu feeling morando na Europa é assim, lá tem burocracia também, tem muita coisa, mas está resolvido. Já está na conta, já está tudo acertado. É o que você falou. E é interessante, assim, poder ter essa visão. Porque lá não tem tanta oportunidade. As coisas estão muito bem resolvidas, a concorrência é diferente. Tudo bem que a Europa é mais inovadora, os Estados Unidos é mais inovador, mas é uma estrutura muito mais difícil para você ter uma certa mobilidade. Cara, o Brasil não. O Brasil está lotado de oportunidade. Está tão lotado de oportunidade que, às vezes, as pessoas... você estava comentando e achei muito pontual, muito legal o comentário. Assim, cara, se você não consegue tirar o seu projeto do papel é porque você não está preparado. E é exatamente isso, né? Muitas vezes o que você precisa é se desenvolver mais, é procurar uma consultoria, é procurar um mentor, ou trabalhar um tempo para alguém, porque é o que você falou, às vezes, cara,
a gente tem muita oportunidade. O pessoal lá em Itajubá, o pessoal da Malha brincava, porque é cada enxadada uma minhoca. Às vezes, dependendo aqui no Brasil, é uma enxadada e sai o minhocário inteiro aí, né? E eu sinto que é isso. Tem muita oportunidade porque as coisas não estão organizadas mesmo. Então, a ideia, né, o que o empreendedor faz é conseguir ter essa sacada. Como é que eu vou linkar aqui? E eu acho que você conseguiu enxergar. É muito legal escutar você falando isso, porque é isso. Eu tenho uma empresa normal aqui que presta serviço para resolver o computador do cara que deu pau. Hoje você não é o cara do TI mais, né? Não vai somente. Que era resumido no cara do TI, né? A função do empreendedor é resolver problema. Sim, Você tem que achar uma fórmula que vá resolver esse problema e aí sim entregar para o cara. Que eu acho que outro ponto legal que você falou no começo da entrevista, falou isso. O que eu faço é fazer esse building, essa solução com o meu cliente. E é essa cocriação mesmo. Não é eu colocar para ele o que ele precisa fazer, o cara se adaptar ao meu sistema ou algo do tipo. Não, vamos lá, o que você precisa? Qual que é a sua necessidade? Vamos fazer junto, vamos construir. Isso gera valor, porque quando você consegue entregar para o cara. E eu não sei, me corrija se eu estiver errado, tecnologia não tem que ser um contraponto ali da empresa. A ideia é que ela faça as pessoas serem mais eficientes. E o ponto do brasileiro é a falta de eficiência, né, cara? Eu sinto isso. Às vezes é muito esforço, pouco resultado. Tem que ser o contrário. Tem que usar... É o que você falou. O Uber bombou. Por quê? Colocou um negócio que todo mundo tem na mão. Todo mundo compra feliz um celular, tem na mão, está ali. Para que eu vou ter que ligar para um ponto de táxi para ter uma pessoa parada lá só para distribuir ligação? Se eu posso usar o aplicativo, tem um georreferenciamento. A tecnologia tem que vir para fazer isso, né, cara? Tem que responder esses problemas que nós temos. E quando eu vejo isso assim, vendo uma pessoa da tecnologia, e é muito legal ver seu depoimento por causa disso. Cara, tem um monte de problema, a gente está aqui para resolver, né? Eu acho que o que o empresário faz é isso, vamos resolver problema, né? Ô, Eric, a tecnologia, ela alavanca. Se a tecnologia está atrapalhando em algum ponto, em alguma coisa está errado. Muito errado, né? Entende? Então, igual a nossa metodologia na Next, nós temos uma metodologia própria. Um dos 5 pontos da nossa metodologia é nós adaptarmos ao workflow do cliente. Não adianta eu querer reinventar o seu negócio, o negócio é seu. Você que tem o conhecimento maior dele. Eu tenho que usar a tecnologia de forma estratégica dentro do seu business, adaptando dentro do seu workflow. Aí sim eu estou agregando para você. E até um outro ponto, só para não deixar passar também, o Brasil, com todos os seus problemas, nós acompanhamos recentemente o Nubank se tornando o maior banco, pelo menos brasileiro, né? Não vou comparar com outros que eu não sei, mas o maior banco nacional em valor de mercado, pura e simplesmente, segundo seu fundador, porque é um argentino, se eu não me engano, que morava no Brasil e ele foi abrir a sua conta na Avenida Paulista. Lá tinha diversos bancos e a burocracia para ele conseguir abrir a conta foi gigante. E ele viu que o problema do brasileiro no sistema bancário era enorme. E ele funda o Nubank, que tem o maior banco hoje comparado a bancos já com mais de 100 anos de vida. Eu achei muito animal a propaganda deles. Assim, se o sistema não se adapta à sua necessidade, a gente muda o sistema. Perfeito. Mudou o sistema bancário de um país e mudou mesmo. O Next, a Next, né, revolução que é do tecnológica, Bradesco, se adaptou ao formato do Nubank. O Itaú está abrindo o mesmo formato. Então, acho assim, o cara mudou com solução, né, oferecendo uma proposta que gera valor. Ele mudou o sistema bancário para entregar. E, Henrique, até correlacionando com a pergunta do Darlan também nesse caso. Talvez a hora que a gente fala, né, que às vezes a pessoa não está preparada, por isso que ela não tirou a ideia do papel, às vezes pode soar de uma forma estranha. Mas eu acho que vale fazer um parêntese. Se você está pensando em ter um negócio local, se você está pensando em ter um impacto menor, é bem mais fácil, eu acho. Aliás, eu falo, talvez até às vezes entre em contradição, às vezes eu falo assim, né, pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. E realmente dá o mesmo trabalho. Se você tiver um negócio muito pequeno ou muito grande, ele vai consumir do seu tempo da mesma forma. Mas, dependendo do ponto que você está, às vezes você ter o seu negócio é muito mais uma questão de acreditar e fazer, que foi minha palavra inicial aqui, acreditar, e fazer, colocar em ação. Agora, se você quer fazer algo que seja realmente disruptivo, como Nubank fez e entre outros fizeram,
aí eu acredito que o teto é o principal ponto mesmo, sabe? E até para trazer para a mesa, eu gosto muito hoje de um cara chamado Elon Musk. Eu acho, assim, o cara está muito em evidência. Como empresário, eu tinha Steve Jobs como talvez um dos maiores aí, né? Conseguiu ter 3 empresas bilionárias, ser o fundador de 3 empresas bilionárias. Elon Musk hoje ele consegue ter acho que 7 já, e com propostas totalmente disruptivas, às vezes malucas, né? Para quem olha e fala, caraca, meu, isso aí ele causou impacto. Então eu acho sensacional. E por que não, sabe? Por que não eu? Você me perguntou qual o seu objetivo, né? Às vezes eu sempre penso isso, né? Nossa, mas isso é muito grande. Mas por que não eu? Sabe? Sempre me pergunto, eu faço uma nova pergunta para mim mesmo. Por que não eu fazer isso? Então, assim, eu estou no jogo. Eu estou jogando um jogo que me colocou. Vamos repaginar a fala. Sabe quando a gente jogava Super Nintendo e tinha Super Mario? Sabe quando você ia passando de fase? Eu entendo que cada fase daquela é um jogo. E o empresário também, ele joga diversas fases do jogo. Uma hora você está fazendo uma coisa, uma hora você está no operacional, outra hora você está no tático, outra hora você está no estratégico. Outra hora você já não tem mais nada sendo executado por você. Enfim, então eu entendo que a gente tem que saber jogar o jogo, aumentar o teto sempre, a cada fase do jogo, para a gente conseguir alcançar os objetivos. E trazendo para a mesa mais um nome ainda, Clóvis de Barros Filho. Não sei se vocês já viram, um filósofo, acho sensacional também. E ele fala, né, somos todos iguais, somos seres humanos iguais, sabe? Com as mesmas possibilidades em relação ao físico, muitas das vezes, intelectual que pode ser desenvolvido, com das coisas mais importantes, todo mundo tem 24 horas no dia. Sim. Então, assim, a forma só é qual jogo que você quer jogar. Você vai jogar um jogo menor ou maior. Oportunidade e necessidade, né? Tem gente que empreende, ele, às vezes, na necessidade, ele não tem, supostamente, aquele tempo disponível para planejar o seu negócio. Ele vai na planejação. Ele vai fazendo e perde dinheiro e perde tempo. No caso seu, não. Pelo que a gente entende, foi um negócio muito bem pensado, muito bem estruturado. Mais ou menos. O jogo, o serviço ensina. Olha, uma vez me perguntaram assim, Adriano, qual negócio que você acha que dá certo? Eu falei, qualquer um. Qualquer negócio dá certo. Desde que você esteja disposto, qualquer negócio dá certo. E aí eu trago até uma outra questão, né? Eu falei aqui no início que eu comecei a Next sem um centavo. E é verdade isso. E como que hoje eu começo uma empresa sem um centavo? Vendendo seu tempo. Então, vamos pegar lá atrás o que foi a minha trajetória inicial e que qualquer um pode amanhã fazer. Formata um computador. Sabe? Faz um bom... Lá atrás eu pensava nisso. Eu vou ser o melhor cara para formatar computador na minha cidade. Eu ganhava R$100, R$150. Mas tem gente que formata por 30. Ok, concorrência sempre vai ter o mais barato. Né? Enfim. Formata o computador. Formata 2 no dia. Formata 4, 2 de manhã e 2 de tarde. Sabe? Multiplica isso numa semana, 4 vezes 5. Multiplica isso por 4,5 vezes, que é o mês. Você vai ter ali um faturamento aproximado de 3, 4 mil formatando um computador. Entende? Então, é a forma que as pessoas têm hoje. Aliás, acho que a grande questão para quem quer começar é entender o seguinte jogo. Todo mundo tem 24 horas por dia. E é o que você faz com o seu tempo que vai destinar se você dará certo ou não. Adriano, infelizmente, estamos chegando ao fim, né, do nosso Faltou uma pergunta, né, que a gente prometeu, o pessoal do Céu da Rádio. Para Cruzeiro, aí, você tem algum plano, assim, principalmente focado nessa parte de tecnologia? Porque, assim, um ponto que às vezes a gente sente muito aqui na cidade, que eu vejo já uma mudança num sentido diferente, né, em termos de ter tecnologia. A gente tem a FATEC, que eu acredito, assim, estudei lá, é uma excelente instituição e vejo que tem oportunidade de desenvolvimento para a cidade. Muita gente fala do perfil que a cidade tem para a parte logística, outros enxergam que tem que ser a parte turística. Você tem, assim, e você pode passar para a gente tanta visão enquanto o Adriano mesmo aí, eu acho que é até difícil separar, né? E a visão enquanto CEO da Next, né? Qual que é a sua visão para isso? Eu sou apaixonado no Brasil. Eu sou apaixonado em Cruzeiro, tanto que estou aqui até hoje. Eu entendo que Cruzeiro tem muitas oportunidades
também. Pensa comigo. Porque eu vou sair de uma cidade relativamente tranquila, segura, ir morar numa cidade maior, vamos dizer assim. Por essas questões eu não iria. Segundo, mão de obra. Hoje eu tenho cliente de outros países e com mão de obra regional. Hoje nossos colaboradores aqui da Matriz são pessoas de Cruzeiro, são pessoas de Lorena, Guará, Queluz, Piquete, Silveiras, enfim, a gente acaba tendo um bom número de pessoas da região como um todo. E o que eu vejo é assim como eu vejo o Brasil, sabe? Cruzeiro não é uma realidade muito distinta no meu ponto de vista. Formar pessoas, sabe? A educação, ela sempre vai ser o início de tudo. O aprendizado, o treinamento, sempre vai ser o início de tudo, sabe? Eu estudei na FATEC, a FATEC Cruzeiro, sou grato à FATEC Cruzeiro. Eu estudei no SEMA, sou grato ao SEMA. Tudo ensino público. Estudei na Unifei, onde o Henrique também estudou. Estudei no Inatel, em Santa Rita do Sapucaí. Estudei na Unifesp, a Federal de São Paulo. E, lógico, tem ali talvez uma diferença de infraestrutura em algumas questões, mas o que mais é um fator decisivo é o aluno, sabe? Então, essa visão, essa visão que às vezes a gente acaba tendo em Cruzeiro é muito mais algo que foi falado para você como uma verdade do que realmente o que acontece. Que é um exemplo mais prático do que eu ia dar. Hoje, o mercado de desenvolvedores, programadores, está extremamente aquecido. Extremamente. E nós temos dentro da cidade um curso técnico em análise e desenvolvimento de sistemas e um curso superior em análise e desenvolvimento de sistemas. Isso é obrigação, eu acho, de quem quer seguir uma carreira na área de tecnologia, de fazer. É gratuito, sabe? É a base para você poder começar com salários bons. Não é salário ruim, não. Salário muito bom, maior que muita gente pensa quando está numa multinacional. Entende? E um cara júnior está ganhando um salário bom, um cara pleno. Não tem mão de obra de pleno na cidade. Entende? E com a Next, o que eu digo é o seguinte. Lá atrás, eu tive pessoas que me ajudaram por nada. E a minha devolutiva para o mundo é ajudar pessoas, sabe? Então, qualquer pessoa que eu posso ajudar, eu tento fazer o possível. Lógico, não adianta a gente ajudar quem não quer ser ajudado. Aí é o grande problema. Tem muito. A definição do que é ajudar também, muitas vezes, ajudar é dar uma oportunidade, muitas vezes é não dar aquela oportunidade, muitas vezes é mostrar um caminho, né? Sempre mostrar um caminho, sabe? Não adianta a gente dar nada de... não adianta dar. A gente tem que mostrar um caminho e a pessoa trilhar o seu próprio caminho. Esses dias eu falei para o meu filho assim, poxa, ele falou para mim, pai, por que você trabalha tanto, né? Por que você não fica um pouco aqui? Eu falei, porque eu estou deixando um legado para você. E ele respondeu para mim assim, tá, legal, mas eu quero ter o meu legado também. E sabe, ele tem 10 anos. 10 anos. Entende? Então, naquele momento, eu falei assim, eu acho que eu estou certo. A educação que estou deixando o legado certo. Exato. Ele entendeu o recado, sabe? Então, eu acredito nisso. A devolutiva minha da Next ou do Adriano, nós já temos parcerias com a Prefeitura, né? Temos alguns projetos nossos de tecnologia com a Prefeitura, ainda mais na Secretaria Municipal de Educação, onde nós temos o nosso maior projeto com a Prefeitura de Cruzeiro. Eu estou sempre à disposição da prefeitura como um todo, tento ficar o mais próximo possível de algumas pessoas ali, e a Next também. A gente tem olhado muito pela cultura, vejo que o Cruzeiro tem desenvolvido mais, isso é legal, então a parte cultural também a Next tem ficado mais próxima. E é isso, eu acho que o que a gente mais pode fazer é gerar renda para a cidade, treinar pessoas, desenvolver pessoas, dar oportunidade para pessoas. Cara, legal. Next Show de veio bola. daqui, né? Querendo ou não, a Next já é gigante, mas a Next veio de Cruzeiro, né? Veio de um profissional da FATEC, né? A Next vai ser gigante, se Deus quiser, sabe? E eu tenho convicção que estou fazendo o meu melhor. Não tenho convicção que a gente vai chegar, porque esse daí é um jogo que não dá para ter controle. Mas eu tenho convicção que eu estou fazendo o meu melhor para a gente se tornar, sim, um grande player.
Isso aí, Adriano. Muito obrigado pela sua presença, né? Pelo seu bate-papo aqui nessa mesa. Tenho certeza que não será somente o primeiro. Nós iremos conversar várias e várias outras vezes, mas em nome da Rádio Mantiqueira, do Senai, da Conex e Evidência, nós agradecemos a sua presença aqui nessa mesa com a gente. Pessoal, obrigado às empresas, obrigado Darlan, obrigado Henrique. Darlan foi um aluno, falo com muito carinho, vocês não têm noção. Quando a gente encontra com alguém que passou pela minha trajetória, né? E ali eu sabia que o que eu fazia por ele era dar reconhecimento pouco que eu tinha. E ver o garoto voando aí, conseguindo trazer projetos para a cidade, fazendo a sua empresa dar certo também, é muito legal, fico muito feliz pelo convite. O Henrique conheci mais recentemente, mas sei aí, né, sabemos da trajetória dele, com a Evidência, com o próprio negócio também. E muito obrigado também pelo convite, eu estou sempre à disposição. A minha devolutiva para o mundo é tentar falar algo que faça sentido para alguém. Adriano, valeu, tamo junto. Até o próximo podcast, né, cara? Muito obrigado, valeu a galera que acompanhou a gente até agora. Esse foi o nosso mapa de sucesso de hoje. Valeu. Valeu. Você acompanhou Mapa do Sucesso com Darlan Alves e Henrique Marques. Apoio Senai Cruzeiro, Evidência Camisetas, da Conex Consultoria e Manti FM.